Em 2015, a Rockstar entregou o último capítulo da trilogia Arkham, Batman Arkham Knight, um jogo que, mesmo quase 10 anos depois, ainda divide opiniões. Tem quem ame, tem quem odeie, mas eu vou te mostrar porque Arkham Knight é, na verdade, uma das melhores histórias do Homem-Morcego de todos os tempos. Seja na história, na jogabilidade, ou até na forma como ele explora conceitos complexos, como o medo ou até mesmo a culpa. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça nesse jogo que marcou para sempre a história de um dos maiores heróis dos quadrinhos. Eu sou o Espantalho, e seja bem-vindo ao Asilo Arkham. Batman Arkham Knight não é um jogo perfeito, mas inegavelmente ele possui mais pontos positivos do que negativos. E com certeza, um dos pontos que mais eleva essa versão dentro da quantidade cavalar de literatura do morcego é a sua história de fundo, ou sua lore, se preferir. E antes de qualquer análise, nada mais justo do que nós entendermos exatamente o contexto do jogo e o que acontece na trama. O jogo já começa com algo que liga diretamente Arkham Knight com Arkham City, que é a cremação do Coringa após sua morte em Arkham City. E também a icônica frase do comissário Gordon: "E foi assim que o Batman morreu." Após a morte do palhaço, toda Gotham passa por tempos menos turbulentos que o normal. Porém, como a felicidade de Gothamita dura pouco, não demora para o antagonista principal do jogo dar a sua primeira cartada rumo à destruição do Cavaleiro das Trevas. Vemos um ataque do Gás do Medo do Espantalho numa lanchonete e seu pronunciamento no telão das ruas, fazendo boa parte de Gotham simplesmente deixar a cidade, com medo do que Crane pode fazer. E quando isso acontece, aqueles que não evacuam Gotham são apenas dois tipos de pessoas: os justos, que querem lutar contra a ameaça, e a pior escória da cidade. Mas, ok, qual é o plano do Espantalho que fez com que todos evacuassem a cidade? O Espantalho simplesmente queria fazer uma explosão do Gás do Medo que tivesse quilômetros de extensão. E nosso querido Homem-Morcego não poderia deixar isso acontecer. Então ele foi até a Ace Chemicals, onde o Espantalho supostamente estava. E lá na Ace, ele encontra pela primeira vez o Cavaleiro de Arkham, que com certeza ninguém sabia quem era, claro. Que é um dos grandes vilões do game. Mas também, o Batman de fato encontra o Espantalho lá dentro. Mas o maior detetive do mundo foi beitado pelo psiquiatra favorito de vocês. E então, o Batman precisa diminuir o raio da explosão do Gás do Medo, dando início a uma sequência que eu não sei se eu sou muito sensível, mas aquele diálogo, entre aspas, final do Batman e do Alfred me deu um nó na garganta. Mas algo muito interessante ocorre nessa sequência. A exposição do Batman ao Gás do Medo acaba gerando algo que iria acompanhar nosso caro Bruce durante o jogo todo: a alucinação do Coringa. Aos poucos, fica claro que o Cavaleiro de Arkham conhece o Batman de forma íntima. Ele sabe seus métodos, suas fraquezas, e tem uma raiva pessoal contra Bruce. No clímax, é revelado: o Cavaleiro é Jason Todd, o segundo Robin, que todos acreditavam estar morto. Nas HQs, o Coringa torturou Jason até a morte, mas nesse universo,
o Coringa enganou o Batman, mantendo Jason Todd vivo e destruindo sua mente. Jason cresceu com o ódio do Batman por não ter sido salvo e decide se vingar adotando a identidade do Cavaleiro de Arkham. Enquanto Batman enfrenta Jason, o Espantalho continua com seu plano de espalhar a toxina pela cidade. Ele consegue capturar Jim Gordon e até o Robin, forçando Batman a ir atrás deles. No clímax, o Espantalho expõe a identidade do Batman para o mundo. Bruce Wayne. Ele injeta o herói com sua toxina do medo em níveis altíssimos. Mas o que acontece é surpreendente. Dentro da mente de Bruce, o Coringa tenta assumir o controle definitivo. Mas, nesse confronto psicológico, Batman enfrenta o Coringa em sua própria mente e o derrota de vez, sepultando sua influência. Mesmo vencendo, Bruce sabe que sua identidade foi exposta e que Gotham nunca mais será segura para seus aliados enquanto ele existir como Batman. Assim, ele coloca em prática o protocolo Knightfall. Bruce retorna à mansão Wayne com Alfred, e logo depois a mansão explode, desaparecendo com ambos. Algo muito parecido com o que temos na HQ, O Cavaleiro das Trevas, de Frank Miller. O destino de Bruce é deixado em aberto. Muitos acreditam que ele morreu, mas há indícios de que ele sobreviveu e encontrou uma forma diferente de lutar contra o crime. Após a destruição da mansão Wayne, Gotham continua seu ciclo de crimes. No entanto, na cena final, vemos uma figura misteriosa envolta em fumaça de medo, enfrentando criminosos em um beco. Eu sinceramente amo a lore desse jogo. É o tipo de jogo que você joga se sentindo vendo um filme. E um filme bom pra caralho. A história tem um pacing maravilhoso e, na minha opinião, a história desse jogo só perde pra lore de Arkham City. Esse jogo tem seus 3 atos muito bem definidos, e cada um deles explorando como cada vez mais o Batman começa a ceder numa espiral de loucura por conta da influência do Coringa. Mas eu vou voltar a falar sobre alguns pontos específicos quando estiver fazendo análise individual dos personagens principais do jogo. Mas em geral, a lore desse jogo é muito boa e extremamente complexa, mesmo para os jogos contemporâneos a ele. E, se me permite dizer, até mesmo comparando alguns jogos atuais. Agora, vamos conversar um pouco sobre a incrível experiência que é a ambientação de Gotham em Batman Arkham Knight. Eu acho que não tem filme, HQ, ou até mesmo jogo que te faça se sentir tão imerso em Gotham quanto Arkham Knight faz. Cada rua, cada diálogo, seja dos bandidos ou dos policiais, o clima urbano, a chuva incessante de Gotham, tudo é perfeito para você se sentir como o próprio Batman tendo a cidade inteira para proteger sozinho. E meus amigos, que cidade grande! Esse mapa é simplesmente imenso. Até o fluxo de carros em Gotham parece natural e imersivo. De longe, o jogo com a melhor imersão que eu já joguei na minha vida. É o tipo de jogo perfeito para você jogar numa sexta-noite, depois de uma semana solitária e exaustiva. Então, de longe, esse é o jogo com a melhor imersão dentro dos jogos Arkham. E outro fator que torna a imersão desse jogo tão espetacular é a sua jogabilidade, que eu não acho que seja perfeita. E eu já explico o porquê. Mas antes, é válido falar o quanto a jogabilidade desse jogo é excelente.
tanto pela abundância de gadgets do Batman, que é a maior quantidade de gadgets do Batman em qualquer jogo do Homem-Morcego de todos os tempos. O que te faz se sentir o próprio Batman. Tanto que esse é o primeiro jogo da franquia Arkham que você pode de fato controlar o Batmóvel. E, bem, chegamos ao ponto negativo da jogabilidade desse jogo. Por mais que seja muito legal dirigir o Batmóvel, sério, é algo que dá uma imersão fora do comum em parâmetros de qualquer jogo. Mas, definitivamente, Arkham Knight extrapola na quantidade de fases que você é obrigado a usar o Batmóvel. Chega a um ponto que parece que você passa 40% do jogo dentro do Batmóvel. Mas, como mesmo nos pontos negativos dessa obra-prima, eu ainda não consigo não elogiar, a jogabilidade do Batmóvel é perfeita. E assim como qualquer coisa do Cavaleiro das Trevas, o Batmóvel tem diversas funcionalidades. Até mesmo um modo de combate. E eu posso estar ficando louco, mas o Batmóvel no modo de combate parece muito o Tumblr da trilogia do Nolan pra mim. Ou seja, o problema aqui não é o Batmóvel, e sim a frequência de que você é obrigado a usá-lo. Mas em síntese, a imersão desse jogo é simplesmente espetacular. Bem, é chegada a hora de fazermos nossa análise individual sobre os personagens principais desse jogo. E eu já adianto, muitas dessas versões que aparecem nesse jogo são as versões definitivas dos personagens em questão. E por que já não começarmos pelo melhor exemplo disso? O Espantalho. O Espantalho de Arkham Knight é de longe o auge do personagem desde sua criação. Aqui em Arkham Knight, o Espantalho realmente mostra seu verdadeiro potencial como vilão, mostrando-se realmente ser uma ameaça. Aqui, nós vemos o porquê do Espantalho ser o vilão mais perigoso do Batman. Ele mostra uma inteligência magistral. Ele brinca com o Batman o jogo todo. Aqui, o Espantalho explora o medo não só com o gás. Isso é o mais incrível, ele usa o medo para manipular as pessoas. É como se ele usasse o medo como arma de forma literal e conceitual. Ele controla as pessoas usando o que elas mais temem, e isso é perfeito. O espantalho desse jogo é perfeito. Até mesmo o design dele é o melhor que eu já vi, juntando tanto elementos das HQs quanto das animações. Mas tudo isso aprimorado ao extremo. Agora vamos falar sobre outro personagem que, pra mim, teve seu auge no Arkham Knight. E eu estou falando do Tim Drake. Primeiramente, é importante a gente falar sobre o design dele. Cara, que design foda. O Robin sempre foi aquele personagem que ninguém leva muito a sério. Mas esse Robin aqui passa uma seriedade e uma presença que eu jamais iria esperar de um Robin. Principalmente do Tim Drake, que eu particularmente nunca gostei ou me importei. Mas esse jogo me fez gostar do Tim Drake. E ele meio que virou meu Robin favorito. A relação dele com o Bruce é excelente. Por mais que eu sinta falta de uma participação mais ativa do Robin nas batalhas principais, ainda assim as poucas vezes que vemos a dupla dinâmica agindo em conjunto, de forma direta ao menos, é perfeita. Assim como nas HQs, o Tim é alguém muito inteligente, mas ele não se resume a isso como acontece muitas vezes quando ele aparece. Aqui ele é inteligente, mas ainda é um lutador extremamente eficiente. Concluindo, esse jogo transformou o Robin que eu simplesmente não me importava com a existência para ser o meu Robin favorito. Bem, nem tudo são flores. Por mais que esse jogo tenha versões ótimas de verdade, tem algumas versões que eu sinceramente odeio. Como, por exemplo, o Jason Todd daqui. Puta que pariu, que personagem incoerente. Primeiro, não foi surpresa pra absolutamente ninguém que o Cavaleiro de Arkham era o Jason Todd.
Durante o jogo todo a gente fica punhetando a morte do Jason. E qualquer um que tivesse 2 neurônios funcionais iria perceber que provavelmente ele ainda seria importante pra trama. Fora aquele papo de eu sei como você pensa. Não tinha como ser mais óbvio que ele era o capuz vermelho desse universo. Outro detalhe porco do Jason Todd aqui é a boss fight dele. Quando eu tava jogando Arcanite pela primeira vez, tava esperando uma batalha frenética mano a mano. Uma parada pique Naruto Storm, sabe? Mas não. Tivemos uma batalha final chata pra caralho, onde o Jason fica paradão numa gárgula simplesmente de sniper. Fora os diálogos merdas que deixam completamente jogada a redenção dele no final do jogo. A motivação desse cara é uma merda também. Aqui ele não quer matar o Coringa como o Capuz Vermelho geralmente ia querer, até porque o Coringa morreu. Ele quer se vingar do Batman, mas por quê? Por algo que o Batman nem teve culpa exatamente? O Jason foi capturado por descuido dele próprio, e o Batman foi enganado a pensar que o Jason estava morto. O único motivo pelo qual eu dou razão para a raiva dele, pelo menos em partes, é a velocidade de que o Batman trocou de Robin depois da morte do Jason. Morte, entre aspas. Quando o Bruce adotou outro moleque, o Jason ainda estava sendo torturado. Ou seja, em menos de 8 meses, deu tempo do Batman achar outro Robin. O morcegão procura onde? No LinkedIn? Mas de todo jeito, o Cavaleiro de Arkham ainda assim consegue ser incoerente em mais coisas. Mano, o Jason geralmente é amigo da Bárbara durante o tempo de Robin. E é que ele simplesmente revela a posição dela pro espantalho? Mano, a Bárbara, além de não ter absolutamente nada a ver com os problemas do Jason, na teoria era pra eles terem sido bons amigos. E ele simplesmente revela tudo pro espantalho e sabendo que o espantalho poderia ter feito qualquer coisa com ela. Eu poderia passar horas falando como esse Jason Todd é uma merda. Tudo bem que na DLC ele fica um pouco melhor, eu acho, dá pra passar um pouco de pano por causa dela. Mas eu não tô considerando DLC aqui, só a campanha principal. Que pra mim, o Cavaleiro de Arkham é simplesmente... Teve uma boa introdução, mas o resto do jogo é uma brochada completa. Mas enfim, vamos falar de coisa boa pra desestressar um pouco. A Bárbara Gordon nesse jogo pra mim é também a versão mais bem feita da personagem. Durante o Arkham Asylum e o Arkham City, nós interagimos com o Oráculo e, bem, ela é uma figura muito importante nos dois jogos, mas a gente nunca tinha de fato visto a Bárbara Gordon. E aqui nós vemos inclusive aquela cena de A Piada Mortal onde a Bárbara fica cadeirante. Aqui temos uma Bárbara inteligente e particularmente carismática. Eu mesmo realmente gosto bastante dessa Bárbara Gordon aqui. É a minha versão favorita, na verdade. Agora chegou a hora de falarmos sobre nosso querido Cavaleiro das Trevas, o Batman. E, meus amigos, eis aqui a versão definitiva do morcego. Aqui nós temos tudo que torna o Batman completo. O trauma, o senso de dever, a figura lendária do protetor de Gotham e a melhor coisa desse Batman, o conceito de culpa. Nós vemos o Batman durante o jogo enlouquecendo cada vez mais numa espiral de loucura. Porém, é importante falar também que vemos um Batman que se culpa profundamente por tudo o que acontece com as pessoas em volta dele, e que está disposto a qualquer coisa por sua família. Ele se culpa pelo que aconteceu com o Jason, e durante o tempo em que a Bárbara estava possivelmente morta, ele também se culpa e nós conseguimos ver a dor do Bruce ao ver ela morrer. Mas, como sempre, o Alfred estava lá para lembrar o Batman da sua importância e da sua missão, não deixando o Cavaleiro cair. O Batman aqui é uma figura altamente estoica. Ele decide lutar e manter a calma mesmo com o mundo caindo à sua volta, mesmo cheio de culpa, e isso, meus amigos, é Absolute Batman. Em Batman Arkham Knight,
O medo não é apenas a arma do espantalho. É o fio condutor de toda a experiência. Logo no início, vemos Gotham ser esvaziada porque a ameaça do gás do medo é tão apavorante que até a população prefere abandonar a cidade do que encarar o risco. O espantalho consegue algo que poucos vilões do Batman já fizeram: transformar Gotham inteira em refém apenas com a ideia do terror. Mas o medo não atinge só os inocentes, ele também atinge os heróis. O comissário Gordon teme perder a sua filha. Tim Drake teme nunca estar à altura do Batman. E o próprio Bruce é forçado a encarar seus próprios pesadelos. A presença do Coringa dentro da mente do Batman simboliza isso de forma perfeita. Não importa o quanto ele lute, o medo de falhar e de ser corrompido está sempre à espreita. Até mesmo no gameplay, o medo é central. O predador se inverte. Durante os confrontos contra o Cavaleiro de Arkham, é o jogador que passa a ser caçado, sentindo o que os inimigos geralmente sentem diante do Batman. Isso cria uma sensação única de vulnerabilidade que reforça que nessa história nem o próprio Cavaleiro das Trevas está imune ao medo. No fim, a mensagem aqui é clara. O Batman vence o espantalho não porque não sente medo, mas porque consegue enfrentá-lo e transformá-lo em sua maior arma. Batman Arkham Knight deixou um legado que vai muito além de ser apenas mais um jogo de super-herói. Ele encerrou a saga Arkham com uma conclusão épica, emocional e grandiosa. Por mais que o jogo do Esquadrão Suicida tenha, na minha opinião, estragado boa parte desse legado. Porém, vamos só esquecer que esse jogo aconteceu, tá bom? Dando por conseguinte, consolidando a Rocksteady como um dos maiores estúdios do gênero. O jogo elevou o padrão e mecânicas de mundo aberto, mostrando como um herói pode interagir com a cidade de forma orgânica. A introdução do Batmóvel foi polêmica, mas revolucionou a forma de explorar Gotham, trazendo a sensação definitiva de realmente ser o Batman patrulhando a cidade. No campo narrativo, Arkham Knight trouxe uma abordagem madura, explorando medo, trauma e identidade como raramente se vê em adaptações de heróis. Essa profundidade serviu de inspiração para outros jogos posteriores que quiseram tratar super-heróis de formas mais complexas. Além disso, ele reforçou a importância dos jogos da série Arkham para o próprio mito do Batman. Para muitos fãs, e eu incluso, a versão definitiva do personagem não é dos filmes ou animações, mas sim a criada pela Rocksteady. E por fim, o legado do jogo está em como ele mostra que os videogames podem ser a plataforma definitiva para contar histórias de heróis, entregando algo que quadrinhos e cinema não conseguem reproduzir da mesma forma. A imersão de sentir na pele o que é ser o Cavaleiro das Trevas. Agora vamos esclarecer uma coisa que muita gente tem dúvida, que é sobre o final de Arkham Knight. E bem, aquele final realmente foi um pouco estranho, mas eu vou te explicar exatamente o que realmente aconteceu naquele final. Bem, no final do jogo, nós vemos que o Bruce finge sua própria morte para proteger aqueles à sua volta. Porém, nós sabemos que o Batman é incapaz de deixar de proteger Gotham, então o meio que ele encontrou para continuar sua cruzada contra o crime, mesmo sem ser o Batman, foi em usar o gás do medo do espantalho para lutar contra o crime. Mostrando que, por mais que o Batman tenha deixado de existir, Gotham nunca sairá debaixo da asa do morcego. Batman Arkham Knight não é apenas um jogo. Ele é a experiência definitiva de ser o Batman,
ele nos coloca diante dos maiores medos do Cavaleiro das Trevas. Nos força a enfrentar a queda de um mito. E ao mesmo tempo, nos lembra que o Batman é eterno. Não por sua força, mas pelo símbolo que ele representa. O medo, a dor e até mesmo a derrota se tornam combustíveis para que ele continue. E no fim, Arkham Knight prova que Batman não é só um homem, mas uma ideia que sobrevive, mesmo quando Bruce precisa desaparecer. Esse jogo fecha a franquia Arkham como uma verdadeira obra-prima, um legado que será dificilmente superado. E talvez esse seja o maior triunfo. Nos mostra que, mesmo em meio à escuridão, o Batman sempre encontrará um jeito, porque ele é o Cavaleiro das Trevas. Olá, meu caro paciente. Dr. Crane aqui, ou Espantalho, se achar mais fácil. Só aproveitando esses últimos momentos do vídeo pra falar um pouco com você. Esse vídeo com certeza me deu um trabalho filho da puta pra fazer, mas foi uma experiência muito boa e prazerosa fazer esse vídeo. Porque a franquia Arkham tem um lugarzinho muito especial no meu coração. Definitivamente essa franquia marcou muito a minha vida, então fazer conteúdo sobre isso é uma experiência com certeza muito boa pra mim. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo tanto quanto eu gostei de fazer. Então não esquece de deixar o like e se inscrever se tiver gostado do conteúdo. E a gente se vê no próximo vídeo.